Não comece por HTML e CSS, o que não te contam sobre iniciar na programação. Vamos descobrir o que não te contam. E se é verdade. Faz um teste aí no YouTube, procura como começar na programação. A maioria dos conteúdos que você vai encontrar é sobre desenvolvimento front-end, como se tornar um programador, aprender HTML, CSS e JavaScript. Mas será que é só isso mesmo? Será que todo mundo deveria começar com HTML, CSS e JavaScript? Será que todo mundo deveria começar com front-end? Mas e as outras carreiras do mercado de tecnologia? E as outras carreiras aí da área da programação? Será que existe um melhor caminho para todo mundo? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Então, bora pro vídeo. Ficou top essa aberturinha dela, hein? Ó. Eu vou confessar pra vocês que já faz um tempo que eu queria gravar esse vídeo aqui, porque é uma coisa que realmente mexe comigo. Toda vez que a gente procura na internet como começar a programação, muitas pessoas dando um direcionamento muito certeiro ali para front-end, HTML, CSS, JavaScript. A melhor forma de você começar na programação. Bom, mas antes de eu começar a falar sobre a minha indignação, seja muito bem-vindo, eu sou Carol Tequita, esse é o meu canal A Tequita Dev. Esse aqui é um canal de tecnologia onde você vai aprender muito sobre tecnologia, que vai te ajudar na sua carreira como programação sem enrolação. E se esse conteúdo te ajudar, a única coisa que eu peço é o seu apoio, é a sua curtida, o seu compartilhamento, porque assim você ajuda o meu conteúdo a atingir mais pessoas. E ó, sempre olhe os comentários. Então se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, não deixe de comentar. Então vamos lá, tá na hora de eu falar sobre a minha indignação, sobre algo que eu tô guardando aqui já faz um tempo. Essa questão da gente sempre indicar front-end para iniciantes, né? Mas será que tá errado? Não que esteja errado. É uma possibilidade de carreira. Mas quando você dá um direcionamento tão certeiro assim, você acaba eliminando uma série de possibilidades. E eu acredito que é fundamental que o iniciante Eu vou deixar ela discorrer aqui bastante para entender qual que é a pega dela e eu dou minha opinião também, tá? entenda as possibilidades. É por isso que aqui no canal, quando eu gravei um conteúdo como começar na tecnologia, eu realmente falei sobre as carreiras, porque eu acho que é muito importante você mostrar o panorama, mostrar as possibilidades do que direcionar totalmente uma pessoa para que ela tenha pelo menos a noção de que existem outras possibilidades. Eu acho que isso é fundamental. O Lucas Montano recentemente, inclusive, gravou um vídeo que chama Odeio Desenvolvimento Web do fundo da minha alma. Para quem conhece o conteúdo do Lucas Montano, sabe que ele é bem sarcástico. Mas aqui ele tava falando de um caso de uma pessoa que realmente não se identificava com desenvolvimento web e tava meio perdida. Poxa, se eu não me identifico com isso, todo mundo tá recomendando isso, o que eu vou fazer da minha carreira, né? Será que tem um caminho certo para começar? E é justamente isso que eu acho meio problemático. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre 10 verdades que todo mundo precisa saber antes de se tornar um programador. E nesse vídeo eu falo justamente sobre o fator de que nem sempre vai ser assim, paixão à primeira vista. Você vai olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu amo programar, eu amo ser front-end, eu amo ser back-end, né? É preciso que você se permita. Assim como qualquer profissão, né? Dificilmente você vai chegar e falar assim, nossa, adorei, né? Porque tudo que você vai ter lá, você vai ter coisa que você vai gostar, coisa que você não vai gostar, né? Normal. Experimentar, porque pode ser que na sua trajetória você não se identifique de primeiro com uma área e tenha que tentar outras áreas, mas é por isso que eu acho que é importante saber das possibilidades, porque assim você entende que existe a possibilidade de você não se identificar, mas que tem muitas outras áreas que você pode explorar e talvez se encontrar assim como eu. E recentemente eu respondi um comentário aqui que me perguntaram como que eu sabia, né, como que eu me identifiquei nessa área, né? Será que eu sabia desde o princípio que eu iria me tornar desenvolvedora iOS? E não, foi um caminho de descoberta, um caminho de exploração em que eu me permiti isso. Então eu estava aberta a aprender coisas novas, a experimentar, analisar o mercado principalmente, nem sempre. E começou por onde? Vamos ver se ela vai falar por onde que ela começou, porque provavelmente ela começou por HTML e CSS, hein? Olha só, hein? Olha o mundo dando volta, hein? Sempre você vai tomar uma decisão entendendo que você vai realmente amar aquilo. Às vezes é uma decisão mais estratégica e ao longo da sua jornada você acaba gostando daquilo, né? Foi o que aconteceu comigo. Lá atrás eu pensei, poxa, eu quero trabalhar com isso porque eu acho que lá na frente trabalhar com desenvolvimento iOS pode ser uma ótima carreira. Então eu foquei estrategicamente nisso. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre essa escolha estratégica da minha carreira, como eu me tornei programadora, né? Mas Caramba, tá assim, fazendo muito propaganda de vídeo, cara. Vamos logo aqui, ó. 4 minutos já. ao longo da minha jornada, me permiti
e me descobrir. Então, se você olhar a minha trajetória mesmo, eu trabalhei com diversos nichos. Eu trabalhei com games, trabalhei com web e agora eu tô trabalhando com desenvolvimento mobile. E eu acho que é importante você se permitir para Mobile. você se encontrar ali e identificar a melhor área para você. E não quer dizer que a sua primeira escolha seja a sua escolha para o resto da sua carreira. Você pode mudar de carreira, você pode estudar coisas novas e escolher um nicho que faz mais sentido para você. Ela tá falando óbvio aqui, né? Mas o óbvio, ele também tem que ser dito. E eu concordo em falar várias vezes essas coisas, sabe? Falar, ó, você pode trocar de profissão, você pode escolher outra coisa. Isso é óbvio. Mas o óbvio, ele tem que ser dito. O ponto é que esse direcionamento, esse senso comum, acaba viciando muito a escolha das pessoas, né? A internet fica abarrotada de um tipo só de conteúdo, você acaba não fomentando outras pessoas a produzirem conteúdo sobre outras áreas, porque, enfim. E eu acho que é aí que tá o problema. Se você for olhar a pesquisa do Stack Overflow Survey desse ano de 2023, né? Foi feita com mais de 90 mil programadores ao redor do mundo, você vai ver que, por Inclusive, fiz um vídeo aqui, aqui no canal analisando essa pesquisa aí, viu, galera? exemplo, carreiras como mobile e games têm uma porcentagem muito Mas diferente dela, se você quiser, você procura aí. Não vou colocar card, vou colocar nada. pequena ali do universo. Por exemplo, mobile não chega nem a 4%, que é o que eu trabalho hoje. Enquanto você vê que full stack, front-end, tá ali com uma porcentagem majoritária em relação ali aos profissionais de tecnologia. Agora eu pergunto, será que desenvolvimento full stack, será que desenvolvimento front-end é realmente a melhor escolha para todo mundo? Eu citei aqui só desenvolvimento mobile e games, mas a gente também Eu sou da teoria, já falei isso, vou falar várias vezes ainda na minha vida, que todo dev é full stack. Todo dev web é full stack. tem sistemas embarcados, tem desenvolvimento desktop, tem muitas possibilidades que você pode explorar de carreiras. E essas pesquisas, elas evidenciam que existe um caminho comum, que a maioria dos devs buscam ali essas formações como front-end, full stack, e me parece que essas outras formações acabam não sendo uma escolha muito comum para iniciantes. E aí, já falando a minha opinião, eu não acho que você deva começar com HTML, CSS e JavaScript, a menos que você tenha certeza que você vai realmente seguir uma carreira front-end. Não, esse raciocínio aí não faz sentido nenhum, mas vamos deixar ela concluir. Porque se você tiver em dúvida, se você quiser explorar, faz muito mais sentido começar pela base. E a base não é HTML e CSS. Principalmente porque HTML e CSS não são linguagens de programação. HTML é uma linguagem de marcação e CSS são folhas de estilo. Então você não está lidando com lógica, você não está trabalhando com uma linguagem de programação de fato. E o que muito acontece é... Dá pra você criar lógica em CSS. As pessoas começam com HTML, CSS, na hora que chegam no JavaScript acaba empacando. Então acho que essa questão ali de pensar, poxa, mas... Mas por que empaca? Vamos lá, deixa eu já colocar aqui meu posicionamento. Normalmente se começa pelo HTML e CSS porque a pessoa que começa nessa área fala assim, pô, eu vou virar dev. Ela precisa de um pouco mais de coisas visuais. Então, com HTML e CSS, você consegue ver. Então, você consegue criar um sitezinho ali e tal, aí coloca as tagzinhas, aí você estiliza com CSS e tal. Você já começa a ter um pouco de familiaridade com ferramentas, tipo VS Code, com o seu terminal, fazer a execução daquele negócio, trabalhar com o browser, entrar no console do browser, dar uma olhadinha ali e tal. Você começa a entrar nesse meio. Aí você entra com a linguagem de programação para fazer aquele negócio ali ter vida e tal, só que aí entra lógica de programação junto. Só que aí existem vários cursos que você consegue fazer de tal forma que você tem essa parte de programação junta com a parte visual. Porque é mais fácil para uma pessoa entender ela vendo acontecer o que ela está fazendo do que ir direto para a programação e ver a saída ali pelo terminal, pelo browser e tal, tipo, de não ter uma... Ela vai ter que ter uma abstração muito grande. Se você tem uma familiaridade melhor ali, você curte mais um pouco a matemática, lógica de programação, lógica matemática em si, talvez você tenha um pouco mais de facilidade e familiaridade para começar já com linguagem de programação, mas isso é uma parte menor das pessoas. Por isso que a galera normalmente começa uma parte visual. Agora, isso não quer dizer que é um enviesamento para você ser front-end. Isso aí não tem nada a ver com o que ela falou. HTML e CSS, com certeza ela mexe. Todo mundo mexe com HTML e CSS na vida de dev, sendo front, back ou qualquer outra coisa. Você precisa ter um conhecimento básico disso.
Porque você vai utilizar a internet, você vai utilizar o browser. Então é importante você saber essas paradas. Depois, a hora que você for colocar o seu conhecimento dentro de uma linguagem de programação, aí vai depender da plataforma que você vai trabalhar, se vai ser web, se vai ser mobile, igual ela e tal, ou qualquer outra dessas, aí sim. Só que é essa parada de você conseguir trabalhar um pouco mais de visual e ir introduzindo o conceito de trabalhar e dar comandos para um computador. Então, trazendo aí para a parte um pouco mais pedagógica da forma de você aprender, faz sentido. É uma forma que faz sentido de fazer as pessoas aprenderem. Quando você vai direto para a programação, que é o que muita faculdade faz, você tem o que acontece aí desde sempre, que é uma evasão gigantesca no primeiro semestre do curso. O que é evasão? A hora que a pessoa vê, ela fala assim, ai meu Deus do céu, algoritmos, que bagulho difícil, meu Deus, ai, vou desistir. Aí tranca a faculdade e vai embora. Talvez, e aí existem muitos estudos em cima disso, e por isso que é dessa forma, começando aí pela parte visual, de que quando você começa de uma parte visual, a pessoa consegue ver o que ela está fazendo, ela se anima um pouco mais do que já começar com linguagem de programação direto. Então, existe um conceito pedagógico e vários estudos do porquê é assim, tá? Mais fácil. E não tem nada a ver se você vai ser front ou back-end. Se você é back-end, você vai trabalhar com HTML e CSS. Se você for trabalhar na parte web, é impossível não. E se você é front também, ou seja, aí volta na minha ideia de que todo dev web é full stack, porque você vai ter que trabalhar de alguma forma com esses elementos. Se começar com HTML, CSS, porque você faz e é algo visual, você acaba postergando algo que você vai ter que aprender de fato, que é lógica da programação, que é algoritmo. Você vai ter que trabalhar com código, afinal você vai trabalhar com programação. Então, por mais que você comece com HTML e CSS, logo ali na frente você vai precisar enfrentar esse tabu de lógica da programação. E aí eu já... Só que aí vocês percebem que é diferente. A ordem aqui dos fatores, ela é extremamente relevante para o aprendizado. Se você já começa com uma fase difícil num jogo, você tende a desistir dele. Você começa com um negócio mais fácil, e aí HTML e CSS é um negócio extremamente mais simples do que programação. Então você começa a passar de fase as fasezinhas mais simples, aí você começa a enfrentar fases mais difíceis. Então você vai criando complexidade coerente. Se você já começa com programação direto, você começa, o início do seu jogo, ele é mais difícil. E por isso que muita gente desiste quando começa dessa forma. já vou dar uma dica pra você. Tira essa ansiedade. Eu mesmo comecei dessa forma na faculdade e foi horroroso. Foi uma experiência péssima. Eu fui ter desenvolvimento web, programação web, para trabalhar com HTML e CSS, sei lá, no terceiro ano do curso. Então, tipo, você tem que ser resiliente para poder chegar lá e conseguir começar a ver o que está acontecendo e tal. É muito mais complexo fazer essa lógica. Tira esse tabu todo em relação à lógica da programação se você está começando. A lógica, na verdade, é algo que a gente aplica no nosso dia a dia. A gente está o tempo inteiro realizando coisas lógicas, fazendo raciocínio lógico, escolhas lógicas no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a lógica que você usa para escolher o caminho mais rápido para chegar no seu destino se você está dirigindo, né? Então, a gente está sempre... Essa lógica o Waze fala para mim. Então eu não penso mais nisso. Aplicando a lógica no nosso dia a dia. A gente está sempre resolvendo problemas. Mesmo não sendo programador, todo mundo resolve problemas o tempo inteiro. Esse exemplo que ela usou aí, tipo, de resolver problema e tal, é legal, faz sentido, sim. Só que os problemas que você vai resolver como programador são absurdamente mais difíceis do que escolher entre um caminho A ou B. Se você vai pegar um guarda-chuva ou não porque tá chovendo e tal, é muito mais difícil. Então, por isso que você vai ter dificuldade em trabalhar com lógica de programação. Lógica de programação é diferente de uma lógica básica ali de você tomar a decisão de fazer uma coisa ou outra. A única questão é que um programador vai usar a lógica, né, e vai resolver problemas através da tecnologia, utilizando linguagem de programação. Mas é legal entender que esse pensamento analítico, a lógica em si, ela já faz parte do nosso dia a dia, é algo que a gente exercita, então não tá tão distante da nossa realidade. E eu falo... Tá distante, sim. Muito distante. Muito distante. No dia a dia de dev, você vai resolver um problema muito complexo que você não resolve no seu dia a dia. Isso não é verdade.
Isso porque muitas pessoas citam esse caminho como o caminho mais fácil de você conseguir aprender. Mas eu E não só as pessoas dizem, existem estudos que dizem. não acho que necessariamente você tem que ir pelo caminho mais fácil. Às vezes o melhor pra você é ir pelo caminho mais estratégico pra sua carreira. Como por exemplo, tem muitas pessoas que me perguntam: "Poxa, Carol, eu posso já estudar direto desenvolvimento mobile ou eu tenho que passar por front-end?" Sério, eu recebo esse tipo de pergunta porque as pessoas acham que é uma obrigação você começar com HTML, CSS e JavaScript. Sendo que pra quem vai lidar com desenvolvimento mobile, tanto faz aprender HTML e CSS. JavaScript até que tudo bem que você pode utilizar essa tecnologia. Mas você acabou de mostrar ali que a pesquisa que era quantos? 4% da galera lá trabalha com mobile? Olha lá, ó. Não vai ser uma minoria que vai querer essa parada, entendeu? Porque existe uma demanda menor. É diferente aqui a pega, né? Porque as pessoas acham que é uma obrigação você começar com HTML, CSS e JavaScript. Sendo que para quem vai lidar com desenvolvimento mobile, tanto faz aprender. Não é obrigação, é porque tem muito mais vaga, é muito mais competitivo você começar por aí. E para você começar de fato a trabalhar com programação. Por isso que quem faz faculdade é interessante porque você vai ter, se você for fazer uma faculdade boa, né? Você vai ter experiências aí diferentes. Então, durante o curso, você vai ter front-end, você vai ter back-end na parte de web, você vai ter a parte de mobile, você vai ter a parte mais de computação ali, raiz mesmo, trabalhando com C, com Java, com C Sharp. Então, você vai ter linguagens de programação diferentes, plataformas diferentes, para durante o curso você ter ali uma experiência com plataformas diferentes e ver qual que é a plataforma que você mais se identifica. E às vezes você nem vai identificar só com programação, você vai gostar de banco de dados, você vai para a área de banco, você vai para a área de redes, sei lá, coisa do tipo assim, entendeu? Então, se você vai fazer um curso direto, aí você vai ter que escolher qual que faz mais sentido. Agora, num curso de computação maior, normalmente você vai ter experiências em várias plataformas diferentes. HTML e CSS. JavaScript até que tudo bem que você pode utilizar essa tecnologia no desenvolvimento mobile, mas se você quer ir para o nativo, não vai fazer sentido nenhum você estudar isso. É por isso que eu acho que a escolha ali de como iniciar na programação, ela precisa ser estratégica. E se você não está decidido... Agora, nunca na sua vida comece com o Visual G. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ainda, o melhor é você começar pela base. A base que é compartilhada em qualquer nicho da programação, que é justamente lógica da programação. É claro que para estudar lógica da programação, se você já sabe a linguagem que você vai atuar aí no seu nicho, melhor ainda. Mas não necessariamente você tem ali que começar a estudar lógica com a linguagem que você vai trabalhar de fato. Primeiro, você tem que saber se você quer ou não você deve. Se esse é o seu mundo, se faz sentido para você. E faz muito mais sentido você descobrir isso codando um sitezinho, que você sabe ali, é muito mais fácil e tal, entendeu? O fato é que essa base é compartilhada entre todas as linguagens. Então, o importante é que você estabeleça essa base sólida e aí você vai ver que fica muito mais fácil aprender qualquer linguagem de programação. E foi exatamente esse argumento que eu falei no vídeo mais visto aqui do canal, onde eu falo sobre como eu começaria hoje no mercado de tecnologia, que é justamente pegar essa visão de fazer uma escolha estratégica, de entender os caminhos, experimentar e fazer uma escolha estratégica. E quando você fizer essa escolha, focar os seus estudos. E quando eu tô falando em escolha estratégica, tem a ver com afinidade, tem a ver também com estudo de mercado, né? Nesse vídeo eu explico um pouco mais de como que você pode analisar a curto, médio e longo prazo esse seu posicionamento estratégico de carreira para que você comece aqui pensando lá na frente. Isso vai te colocar na frente de muitas pessoas que começam totalmente perdidas. Um outro ponto que eu queria abordar em relação a HTML, CSS e JavaScript é porque algumas pessoas também vão olhar para aquilo e não vão se identificar. Assim como eu falei, pode não ser página a primeira vez, você pode olhar para aquela parte visual, HTML, CSS e odiar, realmente odiar, sentir muita dificuldade mesmo. Muito mais dificuldade do que com a lógica de programação. Então não é um caminho que seja um caminho... Mas é bem menos pessoas do que com a lógica de programação, com a linguagem em si. A maioria curte, porque você consegue ver e ter um resultadozinho visual rapidinho. Certo para todo mundo. Eu acho que é legal o iniciante entender as possibilidades, entender quais são as carreiras para que ele entenda o que faz melhor sentido na sua carreira. Então, eu entendo assim que HTML, CSS é algo mais visual, você vai ver o que está fazendo. Pode ser um feedback visual bem interessante para quem está começando, mas não vai servir para todo mundo, porque nem todo mundo vai ter essa identificação com a parte visual.
Ah, mas aí programação não vai servir para todo mundo, assim como web, mobile, qualquer coisa do tipo, né? E outro ponto que eu acho importante citar aqui em relação à dificuldade de aprender programação, lógica da programação de fato, né? É porque muitas vezes o problema está no material que você está estudando. Então, às vezes você está lá. Não, não. O problema é que 98% de tudo envolvendo programação é lógica de programação. E lógica de programação você não aprende. Não é uma parada que você pega e fala assim, agora sim, eu aprendi. Não existe isso. Lógica de programação você aprimora. Existem pesquisas científicas que mostram que o ser humano ele é capaz de criar lógica nativamente. Então a gente já nasce com a habilidade de conseguir ter lógica e tomada de decisão. É isso, só que você vai aprimorando essa parada. Aí a gente adapta essa tomada de decisão e resolução de problema para um sistema computadorizado, um software, no caso. E aí, a partir daí, a gente vai aprimorando, porque cada vez a gente vai resolvendo problemas mais complexos. É isso. Então, independente do conteúdo, lógico que existem conteúdos que são mais palatáveis, né? Você consegue consumir ali com uma qualidade melhor. Mas sempre será difícil. É difícil. Você vai resolver problema. Tira esse negócio de romantizar a programação. Programação é zica, cara. É muito difícil. Você está resolvendo o problema dos outros e colocando isso numa linguagem de programação, sendo ela para celular, para desktop, para o raio que o parta. Você está resolvendo um problema complexo. É difícil. Falar, poxa, eu não consigo entender isso, eu sou burro e tal, mas muitas vezes é a didática da pessoa que tá te ensinando que não tá dando match ali em relação aos seus estímulos para o aprendizado. Eu costumo falar aqui que o aprendizado ele é muito individual. Cada um aprende de uma forma com estímulos diferentes. Então, Não, você costuma dizer. Isso é conhecido já no mundo. O mundo sabe isso. Cada pessoa é única e cada pessoa aprende de um jeito. Só que você precisa descobrir como que você aprende. E para isso você tem que deixar de ser preguiçoso e começar a correr atrás. o meu conselho que eu dou para você, se você está se sentindo estagnado com o material que você está estudando, procurar alternativas e tentar estudar de formas diferentes. De repente você funciona de uma forma mais prática, de repente você funciona ali relacionando o que você está estudando com uma coisa que você gosta muito. Eu, por exemplo, comecei no mercado de tecnologia através dos jogos, né? O primeiro software que eu desenvolvi foi justamente um jogo. Agora eu te pergunto, será que esse é um caminho comum, começar com o desenvolvimento de jogos? Com certeza não, principalmente olhando as estatísticas ali. Mas fez total sentido na minha carreira conectar uma coisa que eu gostava. Mas olha só, esse é um caminho, existem até, é o famoso Unity, né? Você começar com Unity e tal. Por que tem gente que curte ir pra esse lado? Porque é visual, cara. Tá construindo uma parada ali que vai ser um game, então você tem um negócio por trás ali do que vai ser produzido. É a mesma coisa do desenvolvimento web. Por isso que faz sentido o HTML e CSS com JavaScript. Muito com programação. Então eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, eu queria criar games. E nesse sentido, em relação ao caminho do aprendizado, se sentir estimulado, motivado, ter objetivos é muito mais importante do que seguir um caminho X ou Y. O objetivo tem que ser ganhar dinheiro. É isso. O principal objetivo é dinheiro no bolso. Acabou. Inclusive, em relação a games, tem um vídeo no canal que eu falo sobre como é o mercado de games para quem tá iniciando, que não é um mercado fácil e tudo mais. Eu falo sobre o meu ponto de vista, mas mesmo assim, na minha carreira fez total sentido. É por isso que eu acho que a gente não tem que colocar todo mundo em uma caixinha, mostrar as possibilidades, falar sobre a realidade e aí a pessoa consegue decidir o que faz mais sentido. Mas eu não entendi ainda a pega que ela tá trazendo, cara. Beleza, ela tá mexendo aqui numa parada. Mas o que ela recomenda, então? Que comece pelo mobile? Comece por jogos? Comece pelo quê? Por isso que faculdade faz sentido nessa hora. De novo, né? Você vai lá, você vai ter experiências aí em todas essas plataformas, o básico, para você ir se desenvolvendo e ver o que você quer fazer. Agora, começar do zero, tipo zero absoluto, não quero nada. E aí, o que você recomenda? Eu não entendi ainda. Pra ela. E o conselho que eu dou pra você que tá começando nesse mercado de tecnologia é se permitir experimentar, não ter preguiça de buscar informação, de entender as possibilidades, ter foco quando precisar ter foco. Ah, mas isso é o que mais você que tá assistindo tem. É preguiça. Você é uma pessoa preguiçosa.
Você quer entrar nesses vídeos, nesses cursos e tal, e aprender tudo rapidinho, mastigadinho, assim, eu tô tendo que estudar, tá muito difícil, vou desistir. E você tem preguiça. Se você não tiver preguiça, você aprende qualquer coisa. Programar web, desktop, mobile, o caramba, cara. Você só não aprende porque você tem preguiça. A hora que você descobre que o negócio é difícil, que você vai ter que se dedicar e tal, aí você desiste. A verdade é essa. E principalmente fazer o que faz sentido pra você, afinal a trajetória é sua. E agora que você já me ouviu falar sobre a minha indignação, eu quero saber a sua opinião. Você acha que realmente tem um caminho certo para se iniciar na programação, HTML, CSS, JavaScript? Se não é isso, qual que é o melhor caminho que você É exatamente esse caminho, o melhor caminho. HTML, CSS e JavaScript. HTML, CSS não é linguagem de programação. Grande coisa, cara. Dane-se. Daí, que se dane. Você vai usar o HTML e CSS em algum momento da sua vida. Ela com certeza precisou usar em algum momento da vida dela. Então já aprende. Aí você começa a fazer os testes ali, ver e tal. O JavaScript ele é introduzido aqui porque ele é mais fácil de você aplicar com HTML e CSS que você já construiu. Aí você entra com uma linguagem de programação. Aí vem a aplicação de lógica de programação numa linguagem. Aí depois você muda, você vai fazendo outras coisas e tal. Mas ou você para de ser preguiçoso e começa a estudar, seja o que for, ou você não terá sucesso na programação. Mas não caia na onda dela. Comece sim por HTML e CSS. acha para iniciar como programador nesse mercado de tecnologia? E se você já está atuando nesse mercado, como que você identificou o seu caminho? Como que foi sua trajetória? Não deixe de comentar, seu comentário é super importante para mim e eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E isso se você for fazer um curso livre, né? Se for comprar um curso na internet e tal. Vai acontecer isso. Você vai começar com HTML e CSS. Agora, se você for fazer uma faculdade, aí vai depender. Às vezes, se for igual ao meu caso, né? Você vai aprender a trabalhar com desenvolvimento web lá para frente, você vai começar com lógica de programação com C++, com Java. Aí você vai ter mais dificuldade. Você vai ver. Você vai ver, porque vai ser mais difícil de você entender. Porque a hora que você começa a codar ali, o resultado aparece no console, telinha preta, não sei o quê. Para quem não tem familiaridade com lógica e precisa ter coisa visual, tem dificuldade, cara. Aí a escolha vai ser sua. Você desistir e falar assim, eu não quero, muito difícil. Ou você persiste e vai para a área que você quiser depois. Canal. E esse comentário aqui foi bem estratégico pro vídeo aqui do canal, que é do Carlos Rogério da Silva. Começar no técnico front-end é uma boa opção? Bom, Carlos, depois de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, eu acho que isso já te ajuda a fazer essa reflexão. Sim. Se você for ser front-end, aí já está implícito, você vai ter que trabalhar com front-end. Se você for back-end, você vai ter que ter conhecimento de front-end, sim. E se você for front-end, você vai ter que ter conhecimento de back-end, sim. Porque todo dev web é full stack. E ponto e acabou. Mas o que eu diria para você é entender justamente as possibilidades, entender que se você realmente quer trabalhar com front-end, e sim, com certeza, E essa escolha você não vai conseguir ter. Você não vai conseguir escolher antes de começar a trabalhar. Vai por mim. Então, faz um curso, tenta arrumar um emprego. Conseguiu o emprego, cara, o seu próprio emprego, a sua própria empresa vai te direcionando. Por que eles precisam que você faça? Você precisa aprender tecnologia tal, aí não sei o quê, papapá. Aí você vai descobrindo e vai modulando ali, modelando a sua carreira. Se você for falar assim, eu tenho que escolher primeiro para poder aí começar a estudar, você não vai conseguir, porque você não vai ter base para poder fazer essa escolha. Começa pelo básico, entra na carreira, entrou, aí você vai modulando, modelando a sua carreira de acordo com as oportunidades que vão aparecendo. Com certeza aconteceu isso na vida dela. Começou com games, aí beleza. Depois vai aparecendo oportunidade e tal. Hoje ela tá com mobile. Às vezes ela nem pensou em trabalhar com mobile, mas a vida vai apresentando oportunidades e tal. E aí você vai aprendendo aquela tecnologia e você vai indo. Então as coisas vão acontecendo. Não tem esse negócio na cabeça de que você tem que tomar a decisão de que se você vai ser mobile, se você vai ser desenvolvedor de games, se você vai ser desenvolvedor front-end, back-end, agora no início. Não precisa, zero necessidade de tomar essa decisão agora. Começa, e começa com HTML e CSS.
front-end é uma ótima opção, tem muitas vagas, tem muito mercado ali, mas entenda se isso faz sentido para você ou não. Na internet tem muito material que você consegue pesquisar para entender o que um front-end faz, qual que é o dia a dia de um front-end, né? Entender ali na prática o que você vai fazer no seu dia a dia trabalhando como front-end. Essa pesquisa vai ser muito importante para você entender se você tem afinidade, se é isso que você quer mesmo, para você definir o seu nicho e começar de uma forma muito mais estratégica a sua carreira. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever pra gente se encontrar toda semana. E antes de eu me despedir pro próximo conteúdo, vocês vão maratonar o Atequita Flix. E é por isso que eu vou sugerir uma playlist inteira que eu dou várias dicas de como começar no mercado de tecnologia. E nessa... Isso aí, galera. Começa. E começa com HTML e CSS.